Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 277, primeira plataforma do ano de 2026. Estava ansioso para começar essa temporada, porque eu tenho muita gente boa para trazer aqui esse ano. E a convidada de hoje, ela vem na mesma pegada que a gente terminou no ano passado, né? Pessoas que cobrem o futebol feminino, pessoas que, jornalistas, né, que trabalham na área do jornalismo esportivo. Gisele Correia, que é paraense, mas que reside em São Paulo. Se apresente, fale quem você é e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Opa, prazer é todo meu de estar aqui conversando contigo. Sou Gisele Correia Barata, eu tenho 24 anos, nasci em 2002, ano que o Brasil foi campeão a última vez. Olha não só. vi nenhum título do Brasil, porque era apenas um bebê, né, na última Copa conquistada pela seleção masculina. Como você falou, eu sou jornalista, né? Sou jornalista desde sempre, assim. Eu falo que não é romantizando a área. Claro que a gente tem vários sonhos quando é criança, né? Quando se é criança. E ser jornalista era um dos meus sonhos desde 12 anos de idade, né? Então, a real é que eu queria ser jogadora. Nunca tive talento suficiente, nem, digamos que, aptidão física. Então, fui pro jornalismo. O conselho do meu pai deu muito certo. Hoje tenho uma carreira, né? Que eu me orgulho muito, apesar de um curto tempo, né? Tenho um pouco mais de um ano de formada, esse ano faz 2 anos, mas estou bem feliz, assim, ansiosa pros próximos passos. Da hora, Gisele. Cara, o que mais me chamou a atenção, assim, quando eu conheci seu perfil, né, é por você ser do norte também, né, que a gente vê algo, eu não sei se eu te falei, mas se eu não te falei, eu sou do Acre, né, o podcast é genuinamente acreano, e eu acho muito legal que a internet possibilita, né, hoje em dia, dar notoriedade, dar visibilidade para muita gente que a gente, se não fosse a internet, não teríamos acesso. Eu queria saber um pouco da tua história, né, como é que você começou o seu interesse pelo jornalismo, né? Você falou já um pouco que é desde berço, né? E como é que funcionou também essa transição, né? Do Pará para São Paulo, enfim. E aí eu vou voltar à questão anterior, né? Que você perguntou um pouco de mim, assim, e para explicar essa situação toda de transição, de vir para São Paulo e tudo mais. Eu nasci em Belém do Pará, nasci na capital do Pará, né? E me mudei ainda criança, com ali entre 7 e 8 anos de idade, para Bragança, que é o interior, 200 quilômetros da capital. E para quem mora no norte sabe que 200 quilômetros não é nada, né? Porque os estados do norte são muito grandes. Então, quando eu falo para alguém que é do sudeste, assim, 200 quilômetros, a pessoa fala, nossa, como é longe. Mas para quem mora no norte sabe que são distâncias curtas, né? Então, 4 horas ali da capital. E eu mudei por uma opção dos meus pais, né? Motivada por uma situação ali de concurso público. Então, minha mãe passou no concurso público no interior. Depois, meu pai foi para o mesmo interior. Então, isso eu acho que foi a primeira lição, assim, que eu tive na vida, que é de você percorrer os seus sonhos, né? E o que vai te dar projeção, assim, enfim. Meus pais, eles sempre pregaram muito a autonomia, a independência. E eu acho que eu aprendi muito sobre isso, assim. Então, quando eu tinha 7, 8 anos, eu fui morar no interior, fiz toda a minha educação lá no interior, estudei em escola particular, depois em escola pública, e isso moldou muito, assim, né? Eu acho que os acessos que eu tive, eles foram muito importantes na minha trajetória. E aí, sobre o jornalismo, como eu falei, com 12 anos, eu queria jogar, atuar na época. Eu tinha visto uma série, que era uma série de futebol feminino, e aí a série contava a história Brilhante FC, o nome da série. Até indico aí para nossos ouvintes, porque é uma série bem, bem legal, assim. Era uma série que passava na TV pública, né, numa emissora pública. Falava de uma menina que era do interior de Minas Gerais e que queria jogar futebol no Cruzeiro. E aí, coincidentemente, eu assistindo a série, assim, o primo do meu pai casou em BH e eu fiquei, meu Deus, agora chegou a minha hora de brilhar com a camisa da Raposa, né? Tinha expectativa. Eu sem nunca ter jogado, assim, um futebol de campo, não sabia nada, só jogava futsal na minha cidade. Sim. Então aquilo me gerou uma curiosidade, assim, me gerou uma perspectiva muito boa. Eu sou da geração que viu Formiga, Cris e Marta, né? Aquele trio, assim, de ouro da seleção feminina. Acompanho o futebol feminino desde que eu me entendo por gente, assim, sempre assisti na TV. Mesmo criança, muito interessada na seleção. Então tinha essa ideia do Santos, da Marta, tinha a ideia depois do Cruzeiro também nessa época. E aí foi o momento que eu comecei a praticar futsal e eu perdia todos os jogos que eu tentava, assim, eu errava pênalti, né? Era bem doloroso, assim, chorava e dizia que nunca mais queria jogar. E meu pai um dia chegou comigo e falou assim, filha, você gosta de estar à beira de campo, você gosta de acompanhar futebol, eu sempre fui louca por futebol, né? Sou torcedora do Clube do Remo e a gente é muito pro estádio, assim, minha família inteira é muito pro estádio. E aí o meu pai falou assim, por que você não é jornalista? Porque sendo jornalista você vai estar na beira do campo, né? Você vai estar ali próximo dos jogadores, das jogadoras. Falei, pô, grande ideia. E aí isso foi, eu tinha
11 para 12 anos. Foi lá em 2013, 2014, bem na época que teve Copa das Confederações no Brasil também, depois Copa do Mundo masculina. E aquilo me deu um start assim muito grande, né, para o que eu queria de carreira. E eu digo que foi muito cedo, porque desde então eu não tive dúvidas, assim, eu queria muito jornalismo e já tinha muita perspectiva de atuar na área. Lembro de eu criança indo para a coletiva de imprensa dos jogadores que eram apresentados ao Remo, participando de rádio, de TV, então tem muito a ver com essa vontade mesmo de atuar com futebol, né, esporte que eu sempre fui apaixonada. E aí sobre a mudança para São Paulo, eu tive um período fiz faculdade em Fortaleza, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, passei 4 anos morando em Fortaleza, até que abre uma vaga no Lance, que é onde eu trabalho, né, sou repórter e setorista de futebol feminino do Lance, abre a vaga no Lance e eu me candidato, só que eu não conhecia ninguém, né, assim, para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia uma pessoa, que é a setorista do São Paulo, Isabela Gianola, mas em nenhum momento, assim, tive contato com ela durante o processo seletivo, né, mas conhecia, sabia que ela estava trabalhando no Lance, e eu falei, cara, eu quero trabalhar com futebol feminino. Quando eu vi que a vaga era para o futebol feminino, eu falei, vou me candidatar, né? E como eu falei, não achava que eu fosse aprovada, achava que não seria possível, até porque não tinha fontes em São Paulo, né? Eu vinha a São Paulo desde muito tempo, desde 2010, mas a passeio, então na minha cabeça eu não teria muita chance. E aí eu fui participando do processo seletivo, fui avançando etapa por etapa e fui aprovada. E aí tive 9 dias para me mudar de Fortaleza para São Paulo. Já tinha uma vida estabelecida em Fortaleza, estava muito feliz em Fortaleza, diga-se de passagem, mas queria esse desafio e queria principalmente direcionar a minha carreira para o futebol feminino. Então, se eu fosse indicar assim, o motivo que me trouxe a São Paulo, assim, foi o fato da gente ainda ter um futebol feminino muito centralizado, infelizmente. São Paulo é o centro do país no futebol feminino, né? Hoje já vê no masculino outros polos também, mais fortalecidos, mas quando se trata de feminino, é o futebol mais competitivo, é a federação mais organizada, então eu senti que eu devia estar aqui. Da hora. Mano, muito bom ver tua história, porque parece que desde cedo, até o jeito que a tua família mesmo se comporta, né? Você foi condicionada a voar, né? Tipo, voa, pega o seu caminho, siga. E eu queria saber até que ponto, né, isso foi, sei lá, positivo para você, né, para buscar, não, é isso que eu quero, sou decidida, pá, e até que ponto isso te prejudicou de alguma forma, ou você... Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque eu, desde criança, também sou uma pessoa que muito livre, assim, a minha mãe sempre me educou de uma forma bem livre, né? Com algumas ressalvas, obviamente, mas ela me educou na base da confiança. Eu confio em você, logo você não vai fazer o que não deve. Mas mesmo assim, cara, mesmo ela tendo essa educação, assim, eu sempre fui ainda apegado com ela, né? Eu até gosto de brincar que eu demorei pra cortar o cordão umbilical com a minha mãe. Demorei mesmo, assim, tipo, coisa de... Até quando eu fui morar sozinho, foi muito difícil, já adulto, 20 e poucos anos, algo que não é comum, né? Um homem, né? Sair de casa tão tarde, assim. E não é porque minha mãe tinha condição de me manter em casa, não tínhamos, mas era apego mesmo emocional, sabe? E aí eu queria saber pra você, tipo, ir morar em outra cidade, pra cursar jornalismo, né? Eu não sei se você foi sozinha, né? Morar sozinha, mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Tranquilo. Eu fui morar sozinha em Fortaleza, eu tinha 19 anos, tinha acabado de completar 19 anos, no mês de janeiro de 2020. Eu acho legal você trazer essa pergunta, porque assim, às vezes as pessoas veem o nosso trabalho e não conhecem muito o que a gente é, assim, né? E eu tive uma trajetória que parece muito regular, no sentido de que eu terminei a faculdade, fiz o terceiro ano, já passei na faculdade, terminei o ensino médio, desculpa, e aí já passei na faculdade, mas no meio disso tudo, dessa transição escola, né, em 2019 eu termino o ensino médio, em 2020 eu teoricamente ia entrar na faculdade já, porque já tinha passado, só que eu ia entrar no segundo semestre, aí teve a pandemia, que alterou a vida de todo mundo e alterou muito a minha vida também, e aí eu acho importante destacar que meus pais, eles, assim como sua mãe, né, eles sempre foram muito de me dar muita autonomia, assim, em tudo, nas minhas decisões, nas minhas... sempre me orientando, mas nunca impondo nada, sabe? Eu acho que foi muito saudável, assim, pro meu desenvolvimento pessoal. Mas teve um episódio em 2020 que me marcou muito, assim, pessoalmente, que tem a ver com essa questão que você traz, que foi a morte da minha mãe, né? Então, meu avô e minha mãe, assim, em sequência. Meu avô, inclusive, eu tenho uma tatuagem em homenagem a ele, que eu fiz aqui no braço esquerdo. E meu avô era uma pessoa muito importante, assim, pra mim, né? É uma pessoa muito importante, assim, pra mim. Porque é um cara que, assim, sempre estudou muito, sempre se formou quando era muito mais difícil se formar do que é hoje, porque tinham poucas faculdades, ele era um cara que não tinha tantos acessos, a família era muito pobre, e aí eu consegui ter essa referência, né, dentro de casa. E aí depois meu avô adoece,
coronavírus, né? Ele teve coronavírus em outubro, setembro, final, na verdade, outubro de 2020. Ele falece no ano seguinte, março, e nisso tudo a minha mãe acaba tendo Covid também. E aí ela morre em dezembro de 2020. Quando minha mãe morre, assim, eu tenho uma leitura disso, assim, até uma leitura sentimental, espiritual dessa situação, de que minha mãe, ela me preparou muito para esse momento, assim, como se ela soubesse que de alguma forma que nós teríamos que ser independentes. Eu falo nós porque eu tenho 2 irmãos, a Giovana e o Evandro, meu irmão mais velho e o irmão mais novo, e parece que mesmo a gente tendo aquele lar estruturado, onde nossos pais trabalhavam e estudavam e davam uma boa condição pra gente, assim, dentro do nosso contexto, eles sempre deixaram a gente muito num desconforto, no sentido de que a gente não poderia depender deles, de que a gente não poderia se acomodar, sabe? Então eu acho que isso é um grande aprendizado, assim. E aí, olhando em perspectiva, né, pra trás, assim, a minha mãe foi uma mulher, né, que sempre estudou também, saiu de casa, enfim, teve 3 filhos, ela tinha a mesma idade do meu pai, então eram 2 jovens ali, adolescentes, tentando vencer na vida, e conseguiram, passaram por muita coisa, venderam lanche, né, quando eu nasci eles estavam nessa situação financeira, moraram de favor para depois conseguir a casa própria, conseguir toda aquela ascensão financeira que a gente viu ali na década de 2010, 2015 no Brasil, onde essas pessoas se tornam classe média. Então eu vejo tudo isso, assim, eu acho que eles me prepararam muito para esse momento. E aí quando eu vou para Fortaleza, é uma decisão minha, né, chancelada por eles, mas uma decisão minha. Eu não tinha parente em Fortaleza, não tinha rede de apoio, assim, de pessoas, né. E aí eu vou para uma cidade nova, que é uma capital, uma das maiores capitais do Nordeste, né, número de população crescente a cada ano, e me vejo diante de mais desafios na vida, ao mesmo tempo que atravesso um luto. E aí eu não quero romantizar, porque eu sei o quanto é difícil passar por esse luto, mas assim, falando pessoalmente, foi um grande aprendizado. Foi um momento que eu pude olhar para mim mesmo, para as minhas necessidades, fazer terapia, que eu acho muito importante, e assim, dizer que tudo que eu passei, aquilo ia me servir também como uma forma de honrar e de aprender com o legado deles. Então, assim, minha mãe, meu avô, eles são pessoas muito presentes, assim, em mim hoje, sabe? Assim, de coisas básicas da vida, do que eu acredito enquanto mundo, enquanto visão de mundo, a forma com que eu me trato as pessoas, a forma com que eu falo sobre as coisas, assim. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que eles me criaram pra isso, os meus pais me criaram pra isso, mas teve um momento de ruptura grande, que foi a morte da minha mãe. E agora, 5 anos depois, eu já consigo olhar para esse momento todo muito delicado na minha família como um processo de aprendizado e um processo de aprimoramento pessoal também. Caramba, muito bonito, Gisele, isso você falar. Eu também passei por um luto grande em 2020. Eu perdi o meu melhor amigo, né? Não foi por Covid, foi por um acidente de moto. Não quero comparar os lutos, né? Porque realmente perder a mãe e um avô no mesmo ano, meu Deus, é horrível. Eu perdi meu avô bem cedo, assim, o meu primeiro contato com a morte foi a morte do meu avô, criança, assim, foi tanto que eu não entendi o que significava a palavra faleceu. Eu lembro que a minha mãe falou pra mim essa palavra, né, seu avô faleceu, e eu não entendi o que significava isso, né. Eu só vim entender que meu avô tinha morrido quando eu cheguei no velório. A ida da minha casa pro velório, eu fui brincando, normal, sabe, tipo, como se nada tivesse acontecido, e a minha mãe tentando meio que me chacoalhar, dizendo, não é momento de rir, não é momento de ficar feliz. Eu não tinha entendido o que era isso, né. Em 2020 eu perdi meu melhor amigo, que é algo que é um choque muito grande, porque assim, mesmo sendo uma dor dilacerante, né, eu ainda não passei por essa experiência, mas eu imagino que seja uma dor dilacerante perder a mãe e o avô, mas é algo natural, né, meio que você sabe que isso vai acontecer mais cedo, natural, que eu digo no sentido de que espera-se, né, mas você perder um amigo que é mais novo do que você, inclusive, tem idade ali parecida, que você não imagina que a pessoa vai morrer, né? A gente vive como se essas pessoas fossem eternas, né? Amigos, parentes, assim. A gente quer que nossos pais durem o máximo possível, que fiquem velhinhos, a gente cuide deles. É o que eu quero que minha mãe e meu pai fiquem também. Mas aí quando eu perdi meu amigo também foi esse momento, assim, pra mim, de muita dor, muito sofrimento, porque meio que nada mais fazia sentido pra mim, assim, sabe? É aquele luto normal mesmo que todo mundo sente, né? Que nada faz sentido, mas aí foi esse momento também que eu saí da casa da minha mãe, e eu percebo que esses momentos, assim, a vida é dura, né, pra todo mundo, mas esses momentos, assim, eles meio que categorizam algumas tomadas de decisões, né, assim, eu não sei se impulsionam, eu não sei se é porque, tipo, é a vida te dando um chacoalhão de que aconteceu e você vai ter que lidar com isso, que é duro demais. Eu tenho 2 enteados, né, eu falo isso pra eles
De vez em quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo pra eles que eles são muito mimados, são muito acostumados a viver no mundo deles. Eu falo, a vida não é assim, velho. A vida vai ser dura com vocês, cara. E eu tenho que te falar isso, porque quando você vê isso acontecendo, alguém já vai ter te falado. E ouvindo a sua história, ouvindo você falar, né, dessa sua transição, parece também que é um momento que é um pouco da fuga, né? Tipo assim, vou mudar de cidade, vou atrás do meu sonho, vou fazer outra coisa, porque é por eles que eu vou estar fazendo isso aqui. E eu preciso fazer isso aqui porque não queria, mas a vida continua, né? Não queria que fosse dessa forma, mas a vida continua. E já que eu vou continuar a minha vida, eu vou continuar da melhor forma possível, né? Parece um pouco que o luto faz isso com a gente, né? Esse chacoalhar, essa vibração. Antes da gente continuar, eu só quero dizer algo, né, que eu acho importante falar. Eu nunca falei publicamente sobre esse tema da minha mãe, meus amigos todos sabem a história, muitos conheceram ela, principalmente os do Pará, né? Mas eu quero prestar minha solidariedade também, minha homenagem aqui a todas as pessoas que perderam parentes na Covid, né? Claro. Eu acho que a gente passou por uma situação no país que a gente não deveria ter passado, e isso a gente teve uma gestão desastrosa. Eu falo isso sem nenhum problema, assim. Se você hoje tem a possibilidade, né, de viver no Brasil, tomar vacina, agradeça, porque isso foi muito uma forma da gente sobreviver, né? A vacina é muito importante, então se você tem algum parente que não se vacinou, não queira passar por isso que eu especialmente passei aqui. Eu acho que essa história ela serve como exemplo também pra gente entender a importância da saúde pública, né, da democracia, de governos que sejam responsáveis, tá? Esse é meu recado, assim, eu preciso falar, não tenho problema nenhum em dizer isso. Muita gente, por ser jornalista, fica um pouco receoso. Eu não tenho problema em dizer que eu sou a favor de democracia, de vacina, de saúde pública. Eu acho isso importante dizer. E aí, continuando a tua resposta, eu não vi essa mudança para Fortaleza como uma situação de mudança de rota, assim. Primeiro porque quando eu passei, minha mãe estava viva, e eu lembro quando eu passei, foi no final de janeiro. Eu passei pelo SISU, né? Eu fiz um Enem, aí minha nota foi aprovada e tal, lá na Universidade Federal do Ceará. Eu lembro que eu comemorei com ela. Ela dizia muito pra mim que ela ainda tava... Daí ia ser difícil pra ela se desprender de mim, porque a gente tinha uma relação mais do que de mãe e filha, assim, de muita amizade, assim, de muito dia a dia, de muita convivência, de muita, assim, troca, sabe? E aí isso acaba acontecendo, a morte dela, e na verdade, assim, eu passei o primeiro mês, a minha família, né, eu, meus irmãos, meu pai e tudo mais, a gente passou o primeiro mês naquele momento de ficar sem chão, né, como você descreveu a morte do seu amigo, foi bem isso, ficamos sem chão, ficamos muito mal, né, meu pai... Enfim, foi um guerreiro nesse processo todo também. E aí, quando chegou no final do mês de janeiro, cara, foi muito doido, porque nós fizemos uma viagem a Recife pra ver uma parte da família que estava por lá, que mora lá em Recife, né, no Recife. E aí, a gente, na volta, tinha uma parada em Fortaleza. E eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou ficar um mês aí em Fortaleza, porque eu preciso desopilar um pouquinho, eu preciso ficar mais tranquila e tal. E ele, tá bom. E aí, desse um mês, eu fui ficando 2, 3, 4 meses, 5 meses. Então, acho que isso foi importante para mim no momento também. Com certeza. Voltando agora para falar do jornalismo, né? Você mencionou um pouquinho sobre o futebol feminino, que a gente vai ter agora, né? Conseguimos aí a Copa do Mundo Feminina no Brasil no ano que vem, 2027, né? Inclusive, eu gravei até com o Rafa, né? O Rafa do PFF. Planeta Futebol Feminino, do GOAT, e eu tava até comentando com o Rafa que, cara, um dos meus objetivos é ir para alguns jogos da Copa do Mundo Feminina. É difícil para mim, por dois motivos, a distância e o valor, né? Viajar do Acre para qualquer lugar, tirando Bolívia e Peru, né, que são países mais próximos, mas para qualquer lugar é muito caro, mas é um objetivo meu porque é a história sendo feita, né, a história do futebol feminino, a história do futebol no geral do Brasil sendo feito, mas mais especificamente a modalidade feminina. E eu queria que você comentasse o que você tá achando, né, o que você achou, na verdade, né, primeiramente do Brasil ter conseguido a candidatura aí e ter sido eleito, né, a sede da Copa do Mundo Feminina. E o que você acha das chances do Brasil e o que a Copa do Mundo Feminino no Brasil pode trazer de benefícios, né, para o nosso futebol feminino, melhorias. A gente vê uma gestão aí da CBF com os olhos mais atentos para o futebol feminino, dando mais atenção. Transmissões também, né, o time do Corinthians feminino aí conseguindo um feito enorme, né, no Mundial de Clubes, orgulhando todos nós, até quem não é corintiano, né, que eu sou fã delas, né, acompanho já há alguns anos também, tô muito fã delas, do que elas fazem em campo, e eu queria que você falasse um pouco de como que isso é importante, né, pro futebol feminino e também para você como profissional, né. Perfeito, eu acho que a gente já tá vivendo, primeiro dizer que eu sou uma otimista, tá, eu posso parecer com um discurso muito otimista, e aí eu sou uma otimista porque eu acho que a história ela é mais do que a gente vê hoje, sabe, se a gente for olhar que até pouco tempo, até a década de 80, o nosso país proibia o futebol
futebol de mulheres, e hoje a gente vê o Brasil recebendo uma Copa do Mundo. Isso não significa tudo, não significa que todas as mazelas acabam por aqui, não é sobre isso, mas eu acho que a gente dá um passo muito importante, muito grande em relação à Copa Feminina aqui no país. Sobre a candidatura, né, o Brasil, por questões não só, né, de história, mas também como o Brasil sediou os últimos eventos, né, desde a Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, o Brasil se credencia para esse momento, que é receber uma Copa do Mundo. Isso não é um processo fácil, tinham outros países na corrida. É importante a gente destacar, o Brasil vai ter várias capitais aí, né, infelizmente nenhuma capital do Norte, mas teremos Nordeste, Sudeste, Sul representados e Centro-Oeste com Brasília. Vai ser um momento de muita, imagino assim, né, e já vejo, na verdade, de maior popularização do futebol feminino no país. Acho que o futebol feminino ele já vem numa crescente muito grande. Se a gente olhar os relatórios de audiência das principais emissoras do ano passado, né, na Copa América, no próprio Brasileirão Feminino, Copa do Brasil, nós já vemos uma crescente muito grande, o interesse do público maior. Acho importante destacar também que o nível de jogo, né, o entendimento tático, técnico, ele vem aumentando muito nos últimos anos, tá? Isso não é só no Brasil, é no mundo. Então, quando você tem um produto mais atrativo, que é o futebol, né, que é o espetáculo, você chama mais público. Por exemplo, a gente pega um exemplo simples, a seleção brasileira fez um grande jogo contra a Colômbia, na Copa América final, de mais de 4 gols, né? E eu tenho certeza que alguém que nunca viu futebol feminino, até aqueles caras que mais detestam futebol feminino, em redes sociais pelo menos, se é que eles existem, que muitos são fakes, ficaram pelo menos curiosos sobre o que estava rolando naquela final, né? Então, assim, realmente quando você melhora a estrutura, melhora o nível de jogo, você tem um espetáculo melhor e atrai mais público. É isso que o Corinthians faz há anos. O Corinthians, não à toa, é o projeto mais consolidado da América do Sul. É um projeto vencedor porque tem as melhores atletas, tem uma estrutura muito boa, tem salários bons, tem uma série de situações aí extra-campo que justificam o que acontece dentro de campo. Quero destacar também que as mulheres sempre fizeram a sua parte nesse sentido. Sempre tivemos Formiga, Cristiane, Marta, Fanta, se a gente for buscar na história aí, mulheres mulheres craques, assim, que fizeram muito pelo futebol antes mesmo de ter essa estrutura que tem hoje. Então é uma questão mesmo de triunfo, eu acho, né, de grande momento histórico, assim, é um marco histórico a Copa. Como eu falei, eu tô muito otimista. Olhando para dentro de campo, eu acho que a seleção do Arthur Elias, ela é a seleção, talvez a mentalidade mais vencedora que a gente viu nos últimos anos. Nós sempre tivemos qualidade, sempre tivemos atletas de alto nível, tá? O Brasil, não à toa, tem a melhor jogadora de todos os tempos, que é a Marta, mas o fato é que o Brasil, por muito tempo, ficou refém, né, da sua própria falta de estrutura, inclusive na seleção, e também por questões de atraso nesse sentido de estrutura. Hoje não é o caso, temos um grande treinador à frente da seleção, temos excelentes atletas que passaram por categorias de base, que estão acostumados com a disputa. Então é um máximo de otimismo, né? Um máximo de perspectiva boa. Acho que o Brasil tem toda a condição de ser campeão. Tem outras seleções aí que estão também lutando por isso, mas que o Brasil tem capacidade, tem. Da hora, concordo. Acho que tem capacidade. Dependendo de como que a gente vai chegar, a torcida vai fazer muita diferença, né? Esse papinho de que as pessoas não ligam para o futebol feminino é muito restrito de internet e é muito específico de pessoas que não tem o que fazer. Porque a gente vê na prática, cara, a gente vê o que aconteceu agora, Corinthians e Arsenal, mano, no Mundial. Lá em Londres, a torcida do Corinthians fez o que fez. A gente tá falando da torcida de um time específico, quanto mais o Brasil, né? A gente sabe como é que o brasileiro é pro futebol. Então esse papinho aí, ele faz tempo que ele não me pega mais, enfim, acho que é papo de quem não tem o que fazer. E inclusive ainda reforço que vi muita gente que não gostava de futebol feminino, inclusive a própria Casa TV, que transmitiu o último, né? Teve que desativar os comentários, por conta de comentários, enfim, babacas, e os caras estavam na transmissão. Ou seja, até quando os caras estão querendo diminuir, acabar, menosprezar, os caras têm que assistir, velho. Então os caras têm que aceitar, tipo, sabe? As pessoas falam muito assim, querem empurrar o futebol feminino goela abaixo. Não, é você que tá indo atrás. O futebol feminino só vai pra chegar em você se você for assistir. Se você pegar seu controle da sua TV e sintonizar. Se você não quiser assistir, meu amigo, assiste outra coisa. Assiste. Mas é porque tá passando na Globo. Muda pra Band, muda pra Record, ou então desliga a TV, bota um DVD, pega um VHS, sei lá. Você tem alguém colocando arma na sua cabeça pra você assistir futebol feminino? Você assiste se você quiser. E muita gente tá querendo assistir. Não é por causa de você que não quer que a modalidade vai acabar. Pode ter certeza. Então eu acho que isso também é um fator, por ser em casa, né?
muita gente quer assistir, muita gente gosta de futebol feminino. Também é um fator que é predominante, assim, que pode ajudar a gente. E eu tô contigo nessa, velho. Eu tô bem otimista, assim. Eu não sei se a gente vai conseguir levantar o primeiro título, né? Que a gente tanto almeja, né? E com a Marta, inclusive, né? Que ela é muito merecedora. Então, seria pra coroar, assim, a carreira dela, um título de campeã, né? Com certeza, né? A Marta tem uma história muito bonita, assim, com a seleção. É uma atleta que a gente viu, e muita gente duvidava disso. Eu acho isso engraçado, né? Dos brasileiros, porque quando é um estrangeiro, a gente sempre consegue ver a grandiosidade. Como a gente vê, a gente viu, por exemplo, no futebol feminino, a grandiosidade da Alex Morgan. A gente viu no masculino a grandiosidade do Messi, né? E do Cristiano Ronaldo, que vão fazer sua última Copa em 2026, provavelmente. Mas as pessoas duvidam muito da capacidade, do poder de decisão da Marta, e eu acho que a Copa América foi um gostinho do que a Marta pode entregar para a seleção brasileira, seja entrando nos 20 minutos finais, seja fazendo o jogo inteiro, né, dependendo do nível de intensidade, enfim. É uma atleta que é uma atleta veterana em competições, é uma atleta que, para além do campo e bola, tem um histórico também de engajamento, assim, pela modalidade, pelo futebol feminino. Então, nada melhor do que a Marta participar dessa festa. Eu, particularmente, acho que a Marta não se aposenta antes da Copa, né? Até pelo que a gente escuta dela nas entrevistas. Claro que aí cabe uma decisão não só dela, cabe uma decisão de planejamento ali da comissão, né? Familiar também, porque a Marta já falou sobre querer ser mãe, então essa é a grande questão, assim, ela pensa nisso também. Em relação à comissão, o Arthur fala sempre que não tem cadeira cativa, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos de convocação, ele opta por não convocar a Marta por dizer que ela já é uma atleta que não precisa ser testada. Eu acho que isso já dá um indicativo de que a Marta é uma dessas atletas que já estão na espinha dorsal de uma seleção brasileira pensando em 2027. Então, acredito que vai ser um momento, independente dela ser titular ou não, acho que vai ser um momento de comemoração de legados nessa Copa, não só da Marta, mas de outras atletas. E ela tem que estar, né? A nossa camisa 10, a nossa capitã, é a Marta, é a maior de todos os tempos, então acho que ela estará assim com a seleção. Da hora, concordo. Gisele, como é que é trabalhar no lance, né? Como é nos dois sentidos, né? Como é na prática, né? Seu dia a dia, como é que é o funcionamento, trabalhando como repórter, cobrindo jogos, enfim. E como é no sentido de como é como pessoa, né? A realização de trabalhar com aquilo que você ama, né? Com aquilo que você tanto gosta de fazer. Como é que é trabalhar no lance nesses dois sentidos, né? Olha, sem romantizar, assim, trabalho, porque trabalho também é um lugar que você realiza seus sonhos, né? Você paga suas contas, faz as viagens, enfim, tem toda essa relação. O lance me surpreendeu positivamente tudo que eu tô vivendo. Acho que em pouco tempo, assim, em todos os sentidos de aprendizado, de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu gosto muito de trabalhar no lance, assim, eu entrei, como eu falei, eu sabia da tradição que tem o lance, né? Desde o jornal impresso, final ali da década de 90, quando o lance circulava como folhetim, o primeiro jornal esportivo, né? Assim, primeiro não, mas um dos maiores do século passado. O lance teve seus momentos assim, de oscilação, depois retornou. Hoje eu entrei num momento muito bom da empresa, vejo que a empresa cresce muito a cada dia, vejo muita perspectiva assim de melhorar cada vez mais, então acho que é muito gratificante você estar num lugar que te estimula. E assim, para falar do lance eu preciso falar também de confiança, né? Você falou que como é pessoalmente, eu acho que desde o momento que eu entro no futebol feminino para cobrir o futebol feminino do lance, no final de abril de 2025, né, algo recente, 10 meses aí de casa, eu recebo muita confiança assim dos pares, né, tanto dos repórteres como dos editores, dos chefes, né, do CEO da empresa até realmente o estagiário, assim, eu acho que as pessoas elas confiam muito, assim, elas dão muita moral pro seu trabalho e isso, principalmente para quem é repórter iniciante como eu sou, isso nos dá muita credibilidade, muita vontade de fazer mais, de conseguir corresponder a essa confiança. Eu gosto muito de trabalhar no lance, assim, pessoalmente é uma baita do momento, assim, pessoal, eu fico muito feliz mesmo, assim, sabe? Eu sou muito feliz no meu trabalho. Em relação à rotina, é uma rotina de CLT, né? Então, 8 horas aí por dia, com 1 hora de intervalo. Eu entro geralmente meio-dia, 11 horas, enfim, depende muito do dia, se tiver jogo é mais tarde, se tiver jogo de manhã mais cedo, então não dá para cravar muito o horário. E eu tenho as pautas do dia, então eu apresento para a editora, né, para Natália Gomes, que é minha editora, para quem eu respondo diretamente, aí eu mostro para ela, quando tem alguma pauta especial, eu falo com o nosso chefe de reportagem,
passagem, que é o Yanaka, que trabalha no Rio. Então, é sempre assim, muito momento de compartilhamento, ao mesmo tempo que eu tenho autonomia para propor muita coisa, né? Então, as matérias, assim, o dia a dia, tentar ter essa visão ampliada também, olhando para a seleção brasileira, cobrindo convocação, cobrindo competições da seleção amistosos, ao mesmo tempo que a gente tenta ter uma pegada de repórter especial, no sentido de produzir conteúdo especial. E aí, para quem não é do jornalismo e está ouvindo o podcast, o conteúdo especial é aquele conteúdo mais aprofundado, né? Tem o que a gente chama de apuração, porque muitas vezes, e aí falando da rotina de repórter, você recebe ali um release, que é aquele texto que a assessoria te manda, e aí é uma coisa bem mais simples. Você pega, coloca ali do jeito que o modelo que seu site pede, né? Então coloca o lead ali, que é aquele primeiro parágrafo, tudo muito esmiuçado, e publica. Às vezes não, às vezes você tem uma matéria que você demora 2 meses, 1 mês, 2 semanas, 3 meses, que você tem que ligar para muita gente, que você tem que conferir informação com várias fontes. Então, a gente tenta fazer um pouquinho disso no lance, assim. Hoje, de maneira fixa, só sou eu no futebol feminino da empresa, mas tem várias pessoas que escrevem sobre futebol feminino. Inclusive, quando eu não estou, tem gente no Rio, tem estagiários, né? Tem pessoas que colaboram também, os editores, quando necessário. Então, a gente tem essas mãos aí que ajudam e que auxiliam a editoria, assim. E o resultado tem sido muito bom. Uma devolutiva muito interessante do público, números bons também, então tô bem satisfeito com o que a gente apresentou e acho que é tudo uma construção, né? A gente falou da modalidade do futebol feminino, sobre essa construção de público, e quando você começa um trabalho num portal, mesmo que seja um portal grande como o Lance, o 4º maior portal esportivo do Brasil, de acordo com a última pesquisa, você tem um processo também de fazer o seu público entender que você também cobre futebol feminino. Além do masculino, você também tem o feminino. Então a gente está nesse processo todo e eu estou bem feliz com o que a gente tem conquistado. Da hora. E, Gisele, você falou no início, né, que torce pro Remo, né? É remista. E o Remo nos causou uma grande alegria, né, no ano passado. Quando eu falo nos causou, é nós do norte, né? Nós que somos do norte do país, tirando quem torce pro rival, né? Pro Paysandu. Eu acho que esses não ficaram muito felizes, não. Mas a gente da região norte, eu falo por mim, né? Eu, meus amigos, a gente ficou muito feliz, a gente assistiu o jogo do acesso, eu assisti o jogo do acesso, estava assistindo ali vários ao mesmo tempo, né, que passaram no mesmo horário, assisti um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de um pouquinho de outro, e fiquei muito feliz com o acesso do Remo, porque nós da região norte somos muito escanteados, né, por vários motivos, e quando vão falar da gente, parece que aquela notinha de rodapé. Então tem um time da região norte na primeira divisão, significa muito pro nosso futebol, muito pra nossa gente também. E eu que sou do Acre, as pessoas fazem pergunta pra mim sobre o Remo, né? E isso é muito legal, cara, porque de fato mostra que boas gestões, bons trabalhos dão bons resultados, e a gente viu o que aconteceu. E você como torcedora, né? O que você achou do Remo na Série A e qual é a sua expectativa para esse ano? Orgulhosa, né? Orgulhosa do Remo. Acho que, como você falou, representa muita coisa, representa um futebol nortista, que é um futebol popular, um futebol que ainda não passou totalmente por esse processo de elitização que a gente vê em outras regiões, né? Eu sou fã de arquibancada no Pará e assim, embora remista, respeito muito o Paysandu. Acho que o Paysandu também tem uma grande história no futebol nacional, no futebol paraense. E eu falo isso porque um dos meus momentos assim de êxtase no ano é quando eu tenho a oportunidade de viajar ao meu estado para ver minha família e conseguir ir num repá e ver uma torcida mista, que é algo que a gente não tem hoje aqui em São Paulo. E eu acho que isso é o futebol como ele merece ser, né? O futebol popular, o futebol de rivalidade, sim. Quando a rivalidade é saudável, não tem violência, sempre é muito bom, assim. Então eu sou muito feliz, assim, do que o Clube do Remo fez, né? Eu acho que é muito gratificante a gente ver que um clube com estrutura bem menor, diga-se de passagem. Claro que o Remo estava com um investimento muito bom em 2025, levou grandes jogadores, isso é claro, o futebol se faz com dinheiro também, mas quando a gente fala de estrutura, e eu falo com propriedade por conhecer o que o Remo oferta, né, a gente sabe que ainda está muito abaixo de times do interior de São Paulo, por exemplo, né, Novo Horizontino, que tinha uma estrutura de centro de treinamento, algo bem mais avantajado que o Remo, e o Remo conseguiu ir lá, a força do torcedor, né, com todas as questões ali de campo, de engajamento, de
de torcida, conseguiu subir. Então, um orgulho muito grande no meu clube do coração, um clube que me ensinou a amar futebol. E eu acho que o Remo, esse ano, é muito difícil uma Série A. Acho que o Remo tem que focar na manutenção, né? Já foi um começo difícil aí com uma derrota pro Vitória. Hoje um empate contra a equipe, na segunda rodada, um empate contra a equipe do Mirassol, né? 2-2, um bom jogo, mas, enfim, um empate que a gente sabe que para a tabela não é muito bom, mas eu acho que é um Remo que vai fazer de tudo aí para se manter e aí sim conseguir sonhar mais alto, né? Conseguir pensar numa Sul-Americana nos próximos anos. Acho que é passo a passo, sabe? Eu não sou aquela torcedora iludida que acha que no primeiro ano já vai dar tudo certo, já vai conseguir um título brasileiro. Eu acho que tem que ter um pezinho no chão, se estruturar ano a ano, crescendo com consistência com responsabilidade. Eu acompanhei nesses 4 anos que eu morei em Fortaleza o sucesso do Fortaleza, então eu posso dizer, né, que os projetos esportivos eles têm que ser pensados a longo prazo, não adianta você dar passo maior que a perna, né, então acho que o Remo ele tem que seguir esse exemplo assim e devagarzinho, sabe? E aí vai chegar longe se conseguir manter os pés no chão. Aí só um detalhe, pro torcedor eu tô falando isso pra diretoria. O que o torcedor azulino tem que fazer é desfrutar, né? Tem que se alegrar, tem que ir aos jogos, fazer aquela festa linda no Mangueirão, no Bainão, que seja, enfim, tem que aproveitar bastante. Esse contato com o time, com os jogadores é muito importante. E é isso, assim, eu acho que esse momento do futebol do Remo, assim, do que fez o Clube do Remo, do que tem feito o Clube do Remo, inspira também outros clubes da região norte, né? Então, temos o Manaus, temos o Amazônia, temos o Galvez, temos o Paysandu, temos o Rio Branco, tem uma série de times aí que tem uma história dentro do futebol nacional e que podem retornar às primeiras prateleiras. Então, o que o Remo fez é um feito que eleva a região norte em nível futebolístico. E mais do que isso, eu acho que recuperou um pouco da autoestima do nortista, assim, sabe? Da nossa autoestima de pensar que a gente tem um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Legal, concordo plenamente. Essas palavras definem a autoestima de um nortista com o time na Série A é outra coisa. Cara, e é isso, Gisele. Muito obrigado por você ter colado aqui, por ter conversado comigo, né? Foi muito bom te conhecer e conhecer um pouco da tua história, conhecer um pouco do teu trabalho. E eu costumo dizer, tava com saudade de falar essa frase, inclusive, que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, pode falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, né? Porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como um bate-papo, a conversa vai fluindo e fica à vontade para falar o que quiser. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Opa, eu que agradeço. Acho que é muito importante o jornalismo independente, né? A produção de conteúdo, seja lá qual for, assim, eu sou uma entusiasta da criatividade, eu acho que a gente tem que botar a cara, aparecer, eu acho que tem muita gente que deixa de fazer muitas coisas que quer por medo, e eu acho que não tem que ter, sabe? Eu comecei lá atrás também na internet, já fiz Instagram do Remo, já administrei Instagram do Remo, fiz uma série de coisas aí antes de entrar no jornalismo, assim, desde jornalzinho na escola, assim, até outro site, blog, enfim. Eu acho que a gente tem que cavar o nosso espaço também, procurar esse espaço. Meu recado final é sobre o futebol de mulheres, né? O futebol feminino. Acho que é um ano para você que não acompanha ainda começar a consumir, começar a ouvir, a assistir, a ler, né? Enfim, consumir das múltiplas formas. E já fica o convite para quem quiser assistir no Lance, nosso canal no YouTube. A gente tem conteúdo sobre futebol feminino. No site a gente tem todo dia conteúdo sobre futebol feminino. Tem uma editoria lá. Nas minhas redes sociais também eu posto bastante, tanto no X, né, o antigo Twitter, como também no Instagram. Mas independente de onde você for consumir, eu acho que o importante é consumir. A gente terá uma Copa do Mundo, mas a Copa é um passo nesse momento de construção, de aumento, né, da visibilidade, também do nível de jogo e de todos os outros questões, assim, tanto de mercado como de técnicas e táticas do futebol feminino. É um momento de crescente. Se você tem preconceito, quebra esse preconceito, dá uma chance. Acho que a modalidade tem muito a te apresentar. E eu digo mais, assim, acho que meu recado final é esse, que muita gente anda decepcionado com o futebol, porque vê que o futebol é cada vez mais só dinheiro, o futebol é dinheiro, corrupção, um monte de situação, a gente fica meio, sabe, eu vejo muito pai que desistiu pais e mães que desistiram de levar os filhos para o estádio, porque acham que o futebol é só violência, que vai ter briga de torcida. Faz o seguinte, pegue o seu menino, a sua menina, leve para o estádio para ver as mulheres jogarem. Leve essas crianças para ver o futebol de mulheres. E com certeza elas vão ficar muito felizes do que vão prestigiar. Acho que o futebol feminino ele não é futuro, não. Ele já está acontecendo e vai ser muito legal poder contar com todo mundo que está nos ouvindo
nessa grande festa, né? Porque eu acho que o que a gente vai ter ano que vem aqui no Brasil é muita festa. Da hora, Gisele. Um prazer, até a próxima.